Região Norte e suas paisagens naturais. A região norte, como todo, tem seu clima extremamente influenciado pela floresta amazônica. Na região, o clima predominante é o equatorial. É caracterizado por ser um local quente, úmido e que tem muitas chuvas. O inverno é a estação do ano em que algumas regiões sofrem efeito da friagem, que causa uma brusca queda de temperatura, como nas cidades de Porto Velho e Rio Branco. Por essas características, tem uma amplitude térmica muito baixa. Isso se explica pela presença de calor e de muita água. Essa combinação causa a evaporação. Por isso, o ar tende a ficar mais úmido. Não à toa, a região norte é a mais úmida do Brasil. Como podemos ver no climograma apresentado de UOPES Amazonas, podemos perceber que os meses mais chuvosos vão de dezembro a maio e que suas temperaturas variam de 24 graus a 26 graus e meio durante o ano todo. Como podemos ver neste mapa do Brasil apresentado, podemos perceber que há vários climas definidos e principalmente na região norte o clima equatorial prevalece. A região norte do Brasil ainda possui grandes partes de florestas preservadas, onde podemos encontrar coberturas vegetais bastante heterogêneas, como as de cerrado, campos e vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. A vegetação dessa região é uma das maiores pelas quais ela é mais conhecida, por exemplo, a floresta amazônica, tendo uma imensidão variedade de espécies dentro da principal floresta do mundo. A vegetação dessa região também apresenta algumas variedades. O que prevalece é a formação de árvores entrelaçadas, largas e altas, chamadas de floresta latifoliada equatorial. Também existem mangues, cerrado e campos de ileia. Apesar da aparência de homogeneidade da floresta amazônica, ela possui distinções quanto à formação vegetal que varia de acordo com a altitude do relevo. Em razão disso, a Amazônia é classificada em 4 tipos: mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme e floresta semiúmida. A cobertura vegetal da Amazônia é composta por plantas do tipo latifoliadas e perenófilas, ou seja, que possuem folhas grossas e que não caem em nenhum período do ano. A região norte abriga a maior rede hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, nome dado em razão do seu principal rio, o Amazonas. O mesmo é o maior do mundo em extensão e volume, durante os 6.571 quilômetros que ele percorre e drena as águas de aproximadamente 7.000 afluentes. Os rios de maior destaque são os rios Tocantins e Amazonas. A rede hidrográfica se caracteriza pelo potencial de navegação, tendo em vista que existem cerca de 25.000 quilômetros de percurso viáveis para o deslocamento de embarcações fluviais. A região norte do Brasil é a mais rica em biodiversidade e paisagens naturais. Em relação às características do relevo, é estabelecida uma relação com a hidrografia, porque ambos eles estabelecem uma interdependência efetiva, ou seja, um influencia o outro. A maioria dos rios nessa região, eles são extensos e volumosos por conta do relevo que existe, que é o plano. Já os outros, que compõem a bacia amazônica, eles percorrem áreas compostas por planaltos ou que propiciem a utilização dos mesmos para a exploração hidráulica, ou seja, para a produção de energia elétrica. Na região norte, existem também diferentes características de relevo. Na realidade, são 3: as planícies, as depressões e os planaltos. Entretanto, o que tem de maior predominância lá é uma superfície plana, ou seja, as planícies. Em toda a extensão territorial, são identificados 5 planaltos, 5 depressões e 4 planícies, além dos 3 picos elevados, que, como podemos citar, são eles Monte Caburaí, com 1.456 metros de altitude, o Monte Roraima, com 2.722 metros de altitude, e o ponto mais elevado do país, chamado o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude.
Apesar de ser uma área de proteção ambiental e ser uma maravilha admirada por todo o mundo, a floresta amazônica, suas espécies de árvores e animais, vários deles, estão sendo ameaçados de extinção por conta da devastação dessa floresta. Esse desmatamento ocorre principalmente por conta da exploração ilegal que busca madeira para a produção de móveis e outros.